Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, que obviamente conta a história de pelo menos um arrefecimento nas tensões geopolíticas no Oriente Médio, depois do pronunciamento de hoje do presidente Donald Trump, evitando falar de uma escalada, na verdade, descartando a possibilidade de uma guerra com o Irã. Ontem houve um ataque, o preço do petróleo chegou a subir por parte do Irã, de mísseis jogados contra bases iraquianas usadas pelos americanos no Iraque, mas hoje o discurso do presidente Donald Trump diz que foi exatamente de acalmar os ânimos. Isso fez com que o petróleo caísse, o mercado de ações subisse em boa parte do mundo, à exceção do Ibovespa, a gente fala disso daqui a pouquinho também. Bom, o COAF, lembra da história do COAF, que antes era do Ministério da Economia, depois iria para o Ministério da Justiça, depois foi para o Ministério da Economia? Bom, agora é lei. Vai ser do Banco Central, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a lei. O medo do desemprego reduziu em dezembro, segundo uma pesquisa da CNI, mas ainda é uma grande preocupação, sobretudo para mulheres que têm um medo um pouco maior do que os homens e também para famílias de baixa renda. A gente fala dessa pesquisa daqui a pouquinho no Cenário Econômico. Em janeiro é hora de pagar contas e também de material escolar. Tem um estudo sobre isso. Bom, o Cenário Econômico já está no ar. Seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Você pode participar do programa. Nós estamos também pelas redes sociais da TV Brasil, transmissão agora pelas redes sociais da TV Brasil, o canal da TV Brasil no YouTube, na página da TV Brasil no Facebook e também no perfil da TV Brasil no Twitter. Bom, vamos começar o programa de hoje com um assunto que é extremamente importante e mexe com o bolso das famílias brasileiras, de boa parte das famílias brasileiras, todo ano, todo começo de ano. A conta do material escolar. A Vanessa Casalino tem informações de uma pesquisa do Procon que mostra que, pelo menos em alguns mercados, sobretudo em São Paulo, o mesmo item pode variar 300%. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Pioto. Boa noite a você, boa noite a todos. 169 produtos tiveram os preços pesquisados aqui na capital pelo Procon. E a maior variação encontrada foi de 300%. Borracha látex branca da Faber-Castell. O menor valor foi 60 centavos e o maior R$ 2,60. Isso mesmo, R$ 2,00 de diferença. Valor suficiente para comprar mais duas borrachas e ainda guardar uns centavos. Entre os outros itens pesquisados, estão apontador, borracha, caderno, canetas, cola, giz-de-cera, lápis, lapiseira. Segundo o Procon, o objetivo é oferecer referências aos consumidores. Outro produto que teve uma grande diferença de preço foi a caneta hidrográfica Pilot 850L Júnior, 12 cores. Em um dos locais pesquisados, foi encontrada por R$ 24,50 e em outro por R$ 59,90. O Procon verificou ainda que o material escolar está, em média, mais caro que no ano passado, 3,71%, acima da inflação, que ficou em 13,5% aqui em São Paulo. A pesquisa completa está no site procon.sp.gov.br. Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, aquela lógica de pesquisar está valendo mais que nunca. Essas diferenças que a Vanessa nos trouxe da pesquisa do Procon chamam a atenção. Essa borracha branca, eu me lembro nos anos 80, quando eu era aluno de escola básica, que você ali, no começo da vida escolar, era um charme ter essa borracha. Já custava caro naquela época, mas uma coisa é custar caro, a outra é pagar muito mais pelo mesmo item, conforme a Vanessa disse daí. Ou seja, tem que pesquisar mesmo, né? Bom, vamos falar sobre um outro assunto que, claro, aqui acomete os brasileiros como um todo. Quando a gente fala de desemprego, ainda é o grande problema da economia brasileira. O desafio é crescer mais, por muito mais tempo, de forma mais sustentável, para justamente recuperar os empregos, que é o grande problema hoje do país. O medo do desemprego, segundo uma pesquisa da CNI, diminuiu no mês de dezembro. Mas ainda é um problema para algumas faixas da população. Vamos dar uma olhadinha, um problema muito grande, uma preocupação muito grande. Vamos dar uma olhadinha na pesquisa. Esse é o índice do medo do desemprego, é medido pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Em dezembro ficou em 56,1 pontos. Caiu 2,1 pontos, ou seja, há uma queda. Neste caso, quanto menor o índice,
menor o medo do desemprego. Ou seja, o importante é cair neste caso. Embora a gente veja ali uma queda em vermelho, neste caso é extremamente positivo. Vamos seguir porque a gente tem uma outra tela ali, porque essa preocupação, isso claro, é uma média da população, mas quando a gente estratifica a pesquisa, a gente vê que é uma preocupação grande para alguns setores da sociedade. Vamos lá? São exatamente esses. Por exemplo, quem tem renda até um salário mínimo, ou seja, renda familiar, nós estamos falando de baixa renda aqui, o medo do desemprego é maior, 69,7 pontos. Para pessoas ou famílias que têm renda acima de 5 salários mínimos, de 5 salários, o medo é menor, de 37,4 pontos. Lembra daquela história? Quanto menor o índice, menor é o medo de voltar a ficar desempregado, e obviamente as pessoas já começam a imaginar que podem ir para um outro emprego também. E entre as mulheres e homens, as mulheres também têm uma preocupação maior, 63,2 e os homens 48,5. Essa pesquisa corrobora um dado que eu informei ontem aqui no cenário econômico sobre o emprego começa a voltar, mas sobretudo para qualificações maiores e melhores. Ou seja, se você tem qualificação melhor, você tem mais chance de se reempregar e voltar a ter emprego ou mudar de emprego por um emprego melhor nesta recuperação econômica. Famílias de mais baixa renda, ou seja, de empregos de qualificação mais baixa, estão tendo dificuldades. Outras pesquisas têm mostrado isso, o que demonstra claramente que, além de gerar emprego, o grande desafio também é qualificar as pessoas, requalificar as pessoas. Isso parte, obviamente, de movimentos de Estado, de secretarias de educação que oferecem algum tipo de educação adicional a pessoas que não tiveram oportunidade de ir à escola, de empresas que oferecem, sindicatos que oferecem requalificação profissional, mas parte também das pessoas de se esforçarem mais. Bom, vamos seguir aqui porque, por outro lado, a recuperação da economia também tem melhorado, por exemplo, uma questão que é muito clara quando a gente tem uma crise severa. É o número de falências de empresas. A situação das empresas começou a melhorar, até porque nós estamos em 2020 agora, os dados são de 2019, mas nós tivemos recuperação econômica pequena, sim, mas o dado positivo em 2017, 2018 e 2019. Foram 3 anos de recuperação econômica. Aliás, é pelo 3º ano seguido em que cai o número de falências de empresas, ou seja, de pedidos de falência. Vamos dar uma olhadinha ali na pesquisa. A queda em 2019, como um todo, é pequena, é de 0,3, mas é o 3º ano seguido com queda. Se a gente olhar no número de dezembro, o pedido de falência em dezembro, sobretudo em dezembro, caiu 29,7%. Ou seja, no final do ano a situação melhorou bastante. E recuperação judicial também caiu 3,8%. Ou seja, isso demonstra claramente que nós temos uma recuperação da indústria, ou seja, das empresas como um todo. O setor de serviços é um dos mais prejudicados, os que mais têm problema, sobretudo as pequenas empresas de serviço. Mas é justamente ali também que tem caído. Vamos lá, porque a gente tem uma segunda tela. É o 3º ano de queda do número de falências, a recuperação econômica é uma das explicações e também a queda nos juros. A queda nos juros significa a possibilidade de renegociação de uma dívida. Quando uma empresa está pedindo uma falência é porque ela está endividada e sem condições de pagar, sem condições de manter as suas atividades. Aí ela pede falência, ganha um tempo para justamente se reestruturar financeiramente e depois ela volta ao mercado. Isso, claro, é decidido por um juiz, com recuperação judicial ou falência, seja a modalidade que for. Quando se baixou os juros, ou seja, as empresas voltaram a ter condições de negociar isso com os bancos e os bancos começaram também a oferecer uma possibilidade de alongamento de dívida, renegociação de taxa, isso fez com que as empresas evitassem a via judicial e conseguissem renegociar essas dívidas com os bancos. Isso precisa chegar de forma mais contundente também para a pessoa física. Ontem nós falamos aqui sobre inadimplência, você acompanhou aqui com o José Muniz, do Negocia Fácil, aqui no cenário econômico, e ele falou sobre inadimplência de uma maneira muito sensível, inclusive, muito importante, muito diferente de boa parte dos educadores financeiros que sempre apontam um dedo para o cidadão como se ele fosse um completo inepto na capacidade de negociar ou de fazer as suas contas. É que as pessoas precisam de crédito, sem crédito elas não conseguem viver. Todo mundo vai ficar endividado na vida. O problema é ficar endividado com uma taxa de juros de 300% no cartão de crédito ou no cheque especial, que agora caiu pela metade, por decisão do Banco Central. E quando você dá condições de renegociação para a pessoa física, ela recupera a autoestima, recupera a capacidade de produzir e aí a economia gira. Ninguém pode abrir mão do consumidor, ninguém pode abrir mão do consumo, senão a economia não cresce. E aí precisa de condições justas. Juros acima de 300% nunca foram condições justas em nenhum lugar do mundo.
Bom, vamos seguir porque no pronunciamento hoje... Não, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Vamos lá? Deixa eu só me ver. Não, tem uma informação, na verdade, no Rio de Janeiro. A safra brasileira cresceu mais de 6% no ano passado, bateu um novo recorde e a Alessandra Lago tem informações disso tudo lá no Rio de Janeiro. Alessandra, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. Olá, Piotr. Boa noite. O IBGE divulgou hoje o levantamento sistemático da produção agrícola. As safras de grãos, cereais e leguminosas em 2019, com a inclusão das estimativas de dezembro, devem ser de 241 milhões e meio de toneladas e a de 2020 deve chegar a mais de 243 milhões de toneladas. Os números representam 2 recordes consecutivos e acontecem depois de uma quebra de safra em 2018 por causa de seca e aumento de temperatura em estados produtores de grãos. Entre os produtos com estimativa de alta em 2020 estão o algodão herbáceo, o feijão primeira safra, o arroz, o milho primeira safra e a soja, que tem uma projeção de aumento de 7,8%, que é outro recorde da série histórica do IBGE. Quanto aos estados produtores, Mato Grosso é o maior, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Estes estados somados representam 81,1% do total nacional, Piotr. Muito obrigado, Alessandra. Bom, em um pronunciamento hoje na Casa Branca, durante a manhã, o presidente Donald Trump afastou a possibilidade de uma guerra com o Irã. Disse, inclusive, que via o regime do Irã um pouco mais calmo, apesar dos ataques de ontem a lugares, a bases iraquianas onde ficam estacionadas tropas americanas. A verdade é que boa parte da informação, e hoje isso teve influência no mercado, é que o Irã teria avisado o Iraque que faria o ataque, informou os locais e o Iraque, inclusive, avisou os americanos sobre esses ataques. Ou seja, é tudo... Numa guerra tem teatro de operações, que quando você tem a guerra em si, onde as tropas avançam, de que lado, e tem o teatro da propaganda. O que o Irã fez foi ontem dar uma resposta ao seu público interno. Tanto é que hoje, durante a manhã, essas informações já tinham circulado no mercado financeiro no mundo todo e o próprio barril do petróleo já estava caindo durante a manhã. Ontem, no auge dos ataques, chegou a subir. Isso tudo mexeu com o mercado financeiro de forma positiva, à exceção do Ibovespa, que hoje ainda continuou. Teve até uma alta depois do pronunciamento de Donald Trump, mas depois voltou a cair. Mas vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nas telas do petróleo aqui, que a gente teve uma queda expressiva hoje. O WTI negociado em Nova York, 3,76% de queda. O Brent chegou a cair mais durante o dia, mas nesse momento está em 2,97% de queda, ou seja, $66 o barril referência negociado em Londres e $60 o barril do petróleo negociado em Nova York. Esse foi exatamente um reflexo claro de todo o desenrolar agora no Oriente Médio, com o pronunciamento, sobretudo, do presidente Donald Trump e essas informações que circularam no mercado financeiro. Aliás, essas informações estão sendo desde a madrugada, dizendo justamente que houve um teatro armado justamente para o governo do Irã dar explicações em relação à morte do general iraniano ao seu público interno e, ao mesmo tempo, obviamente, não aprofundar-se numa escalada de guerra. Chegou a comunicar, inclusive, à ONU que não tinha intenção de ir à guerra de fato. Ou seja, isso tudo foi uma notícia muito positiva sob todos os aspectos. Vamos dar uma olhadinha agora no Ibovespa. O Ibovespa, neste momento, com queda de 0,56, pode ser que tenha algum ajuste, mas 116.181 pontos. Se a gente olhar agora as ações que mais caíram, vamos ver o que puxou o Ibovespa para baixo. Temos aí, Renato, as telas do peso pesado do Ibovespa? Agora sim. Do peso pesado do Ibovespa, ou seja, 5 ações que mais têm peso no índice, todas caíram. Itaú, Vale, Bradesco, Petrobras e B3 também, com 0,09, praticamente estável a B3, mas Petrobras caiu quase 1%, Bradesco 1,46, tem acumulado quedas nos últimos dias, Itaú 1,33 e Vale 0,11, também uma queda pequena. Vamos dar uma olhadinha no dólar também? O dólar tem uma informação adicional. Hoje é 4,5, 0,32. Isso tudo tem muito da calma justamente depois do anúncio do presidente Donald Trump hoje, do pronunciamento dele. Mas tem outro fato que vale explicar. A queda é referente a hoje, mas esse dólar a 4,5
que ainda é muito alto, levando-se em conta a lógica da economia brasileira, tem uma explicação que vem ainda do ano passado. Hoje o Banco Central divulgou o tamanho da saída de dólares em 2019. Há explicações técnicas para isso. Mas o valor foi o recordista, o maior valor da história. 44 bilhões e 800 milhões de dólares deixaram o país. Ou seja, menos dólar no mercado, mais demanda por dólar, faz com que o dólar suba. E subiu muito, sobretudo no segundo semestre do ano passado. Esse dólar extrapolou os R$4, chegou acima dos 4,20. Isso tudo tem uma explicação. E acredite, a taxa de juros mais baixa da Selic, historicamente de 4,5%, tem muito a explicar. Porque os juros também de outras modalidades caíram. Aí empresas brasileiras que estavam endividadas em dólar lá fora preferiram renegociar uma dívida com um credor aqui no Brasil, ou seja, compro o dólar, pago a minha dívida lá e renegocio a dívida aqui no Brasil com taxas de juros melhores. E aí tiro o risco câmbio de toda essa operação. Como as empresas, para conseguir pagar as dívidas lá fora, sobretudo a Petrobras fez muito disso, ela precisou comprar dólar, empurrou a cotação para cima. E aí é emissão de dólar para fora. Por isso a gente viu essa alta do dólar no ano passado. Temos o ouro também, que é um ativo de segurança. O ouro chegou, hoje terminou com 0,80, mas subiu bastante durante o ano e, sobretudo, nesses últimos dias, a R$ 1.561. Vamos seguir porque o governo de São Paulo realizou hoje, na verdade, o leilão do maior lote de rodovias do país. Vamos voltar a conversar com a Vanessa Casalino em São Paulo, que ela tem detalhes dessa história. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Verdade. Maior malha de rodovias já licitada num único lote aqui no Brasil. O consórcio liderado pelo Fundo Pátria e pelo Fundo Soberano de Singapura venceu a disputa e vai operar mais de 1.200 quilômetros de rodovias ao longo de 62 municípios, de Piracicaba a Panorama, no interior de São Paulo. O chamado lote Pipa. O consórcio ofereceu R$1 bilhão e 100 milhões, um ágio de cerca de 7.200% em relação ao valor mínimo previsto no edital, R$15 milhões. Ao longo de 30 anos, R$14 bilhões vão ser investidos. Para o governo do estado, o leilão colocou São Paulo no contexto internacional e deve atrair outros investidores para as próximas disputas. A concessionária deve iniciar as operações até julho, Piotr. Obrigado, Vanessa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que transfere de vez o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central. O COAF é um dos principais órgãos de combate à lavagem de dinheiro e ferramenta essencial no combate à corrupção. Fica agora no guarda-chuva do Banco Central. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente fala sobre a XP. A história da XP, essa corretora que mudou boa parte do comportamento dos brasileiros, ou revolucionou a forma como os brasileiros negociam ações e operam na Bolsa. A gente volta em instantes. Mais de 30 anos de tradição e emoção. Uma Copa que revela craques. Grandes times sul-americanos. Copa Santiago de Futebol Juvenil. E já tem jogão na primeira rodada. Inter e 3 de fevereiro do Paraguai. Domingo, 9 da noite. Aqui na TV Brasil. Daqui a pouco, Repórter Brasil. Suas manhãs têm muito mais Brasil, mais regionalismo e qualidade de vida, mais talento e conhecimento, mais história e sabedoria, muito mais riqueza. Programas que são a cara do brasileiro pelas lentes das nossas emissoras afiliadas. Mais Brasil, de segunda a sexta, 6 da manhã, na TV Brasil.
Já de volta com o cenário econômico e hoje de forma proposital nesta câmera aberta, porque já está comigo aqui a jornalista e escritora Maria Luísa Filgueiras. Malu, seja bem-vinda aqui ao cenário econômico. Obrigada pelo convite. Porque a gente vai falar disso aqui, olha, deste livro aqui, temos ali, olha, Na Raça, é a história do Guilherme Benchimol, que é o criador da XP, a corretora que hoje provavelmente é das mais conhecidas pelo público, inclusive que não aplica em ações. Bom, vamos lá então. Malu, deixa eu começar com isso. Eu posso te chamar de Malu? Claro, porque você já fez uma gentil dedicatória e assinou dessa maneira. Eu estou supondo que seja uma maneira que você gosta de ser chamada. Com certeza, por favor. Vamos lá. Me conta uma coisa. Óbvio que nessa história recente do mercado de capitais, eu tenho o antes e o depois da XP. O nível de publicidade que ela faz, da forma que ela usa redes sociais, e isso atinge de todo mundo, as pessoas vivem o dia inteiro com isso daqui na mão, é natural, e se aproveitou disso de uma maneira única, e hoje a XP é uma empresa gigantesca, acabou de abrir o capital nos Estados Unidos, foi criticada por isso, de por que não fazer no Brasil, mas eu vou lhe perguntar já, e vou começar com uma pergunta que eu sei que imagino que ele deva responder todas as vezes, você deve ter tratado isso no livro. Essa história de uma empresa nova, falando de novidade, mas que vendeu boa parte para o bancão velho, como é o caso do Itaú. Tá. Isso está sendo tratado no livro de que maneira? Porque o Guilherme já respondeu essa pergunta, mas é claro. Você se diz como uma empresa nova, cheia de inovação, para você abandonar a velha economia, mas parte da XP pertence ao Itaú, que não é a novidade. É o banco das antigas, né? Como é que isso foi tratado nessa loucura toda? Então, o livro conta bastante desse bastidor dessa transação e como isso era um problema ali, um dilema mesmo para o Guilherme nas decisões. Então, ele tinha uma reunião com o Setúbal, tinha uma reunião com os bancos e falava, vou fechar esse negócio, a gente precisa dessa chancela, e voltava para casa e conversava com a mulher dele e falava assim, eu não quero ter banco como sócio, eu estou traindo o meu negócio, eu estou traindo o que eu falei para os agentes e para os meus clientes o tempo todo. E, assim, a grande defesa dele é o fato de ser minoritário, né? Assim, apesar de ter 49%, comprou lá atrás 49,9%, agora foi um pouco diluído no IPO, ele tinha essa amarração no contrato e na venda da independência da gestão. Então, que isso para ele era fundamental e ele se defende dessa forma. E entrando um pouco mais fundo nessa história, aparecem vários momentos em que o mercado criticava muito o XP. Era sempre a empresa dos garotos, a empresa dos gaúchos, a empresa dos cariocas. Tinha várias referências e sempre boatos de que ia quebrar, de que não era uma empresa sólida. Gerente de banco falando, você está transferindo seu dinheiro para o XP, mas lá não é banco. Você sabia que não é banco, não tem essa segurança e tal. Sim. Então, essa questão da credibilidade era muito forte para eles. Então, a placa do Itaú acabou pesando muito nesse negócio. Então, tem essa defesa. Para adicionar credibilidade, é isso? Para adicionar credibilidade. Uma instituição forte como o Itaú não ia colocar o rico dinheirinho dela num lugar que ela não visse realmente futuro de prosperidade. E que eu não tivesse feito uma diligência virada a XP de ponta cabeça e falado, não, esse negócio é correto, vou entrar. O título do livro é Na Raça, eu particularmente adorei o título. Me conta uma coisa, ele conta que ele foi desempregado, ele foi demitido e de lá para cá que ele começou toda essa ideia. É uma história que nos Estados Unidos se chama de vencedores. Esse tipo de coisa, você tem tido uma boa repercussão com o livro, pelo que eu sei. Eu, particularmente, só vi críticas positivas sobre o livro. Parabéns, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Esse tipo de história de vencedor nunca foi muito comum no Brasil. Normalmente, quando alguém é vencedor, surge muita inveja. Não, teve algum favor do governo, teve algum favor disso, daquilo. Não me parece o caso. Como é que você está lidando com essa história? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes. Foi o que te chamou a atenção para escrever um livro como esse? Exato, de ter, do nada, se transformado numa empresa que estava incomodando o mercado. Então, assim, na minha cobertura diária de finanças, eu via que os concorrentes reclamavam muito da XP, assim. Tá tomando meu espaço, tá muito agressiva e tal. Eu falei, pô, se essa empresa que incomoda tanto concorrência, e concorrência grande, né, que é só bancão, um mercado super consolidado, então tem alguma coisa diferente nessa empresa. Você já tinha alguma relação com o pessoal ou foi quando você teve a ideia, você teve que procurá-los e esperar qual seria a resposta deles? Eu fazia algumas entrevistas já, assim, eu escrevo sobre negócios de finanças há 15 anos, então ao longo desse tempo eu falei com o XP algumas vezes. E eu estava nessa época na revista Exame, tinha feito uma reportagem de capa sobre o XP. O Guilherme tinha acabado de fazer 40 anos e a empresa valia ali 3 bilhões de reais. E era uma grande coisa ali, né? Nem se compara
compara com os 80 bilhões de reais que ela vale hoje. Falou de mercado hoje. E aí, no primeiro momento, abordei o Guilherme, falei, era meu editor na Exame, que é o meu editor no livro, fechamos esse projeto, vamos tocar, vamos fazer um livro-reportagem sobre o XP. Fomos falar com o Guilherme, de jeito nenhum, não quero esse livro. Porque ele achava que era muito cedo para contar essa história, que tinha muita coisa para acontecer. E a nossa avaliação era que a empresa já tinha mudado de patamar. Então, ali tinha uma história. E dali para frente seria outro capítulo. Ela, como empresa aberta, é outro capítulo. Como uma empresa de 80, 100 bilhões, sei lá, é outra história, né? Já é consolidada. Então, que essa aprovação toda, os altos e baixos de gestão, de negócio, de testar partnership, de briga de sócio, entra sócio, sai sócio, enfim, que isso ali já tinha uma história muito consolidada. E aí, aos poucos, ele foi cedendo. Então, eu falei, bom, então vou fazer a revelia. E a gente, como jornalista, está acostumado que isso acontece. Não pedir muita permissão para a fonte. Exato, mas isso normalmente não acontece em histórias boas, né? Não, são sempre as ruins. Exato, então eu falei, eu vou contar uma história super legal de empreendedorismo e o cara não quer participar. Tudo bem, vou fazer o meu trabalho por fora. E aí, já tinha passado uns 6 meses, o Guilherme falou assim, tá bom, você não vai desistir, né? Então vou começar a te dar entrevista. Então teve um trabalho de insistência. Teve um trabalho de insistência. Olha, o livro chama-se Na Raça. Vamos lá de novo? Podemos, Luizão, só para mostrar um pouquinho mais o livro aqui? Na Raça, é da editora Intrínseca, tá aqui. A escritora é a Maria Luísa Filgueiras, o prefácio do Jorge Paulo Lema, do Grupo Ambev, né, da Embev. A história do Guilherme Belchimol aqui, está nesse livro aqui. Malu, obrigado pela sua entrevista, adorei a sua insistência, mas eu queria saber como é que foi esse processo da resistência até a sessão. Bom, acabou de contar. Obrigado pela gentileza. Obrigada. Parabéns e sucesso com Obrigada, muito obrigada. Bom, o cenário econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá. A seguir, Repórter Brasil.